Boa noite, boa tarde, não sei em que momento você está vendo isso. Se você acompanhou o primeiro encontro, você viu que a gente falou sobre posicionamento, sobre os 7 pilares de um perfil bem posicionado para vender e também 3 perfis de clientes para a gente entender como essas pessoas pensam, para entender também como a gente vai se posicionar e dei ali as minhas sugestões no que se refere à venda de alto valor, né? Posicionamento para vender alto valor. Hoje a gente vai dar sequência, então hoje a gente vai para a aula número 2, o encontro número 2, onde a gente vai falar sobre produto e oferta focado num posicionamento de alto valor, certo? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, falando sobre produto e oferta, por quê? Um perfil que ele está bem posicionado, ele é um perfil que vende alguma coisa. Senão, na verdade, você está ali esquentando a audiência para uma outra pessoa. Essa pessoa chega no seu perfil, você não tem nenhum tipo de oferta, não está rolando nada ali, ela só tem conteúdo de educação, 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 você instiga a dor, instiga o desejo e nada acontece, essa pessoa que muitas vezes não estava nem tão quente assim, pensando em comprar algum produto ou algum serviço, ela entende que aquele é um bom momento, que aquela é uma coisa que ela precisa mesmo com urgência, e ela não vai bater na sua porta te pedindo alguma coisa, né? Eu vejo muita gente achando que o melhor momento para você iniciar uma oferta é quando as pessoas estão pedindo, mas a verdade é que a maioria das pessoas não vai te pedir nada. Elas vão simplesmente procurar isso em outro lugar. Então, um perfil bem posicionado, ele é um perfil que tem uma oferta. E hoje a gente está falando sobre ofertas o quê? De alto valor. Uma oferta de alto valor, ela é o resultado de um produto de alto valor. Você não pode fazer uma oferta de alto valor, que é alto valor para você e não necessariamente para o cliente. Então, o que é interessante para o cliente, né, está dentro do que você representa e dentro do produto. Então, a gente precisa, antes de desenhar essa oferta incrível, desenhar esse produto. Então, é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula, ok? Então, antes da gente desenhar, de onde é que surge um produto de alto valor? O que é alto valor? Ele é um alto valor para você ou ele é um alto valor para o cliente? A gente é a primeira etapa de tudo isso para entender o que é o alto valor para o seu cliente, porque afinal de contas, o seu negócio ele precisa fazer é, sentido para quem está do outro lado, para quem é o seu cliente ideal. Então você vai precisar mapear de verdade o que é que essa pessoa precisa, deseja e sente. Então, quanto mais específico o seu produto ele for e ele resolver uma dor muito urgente, resolver um problema muito urgente, melhor. É claro que a gente trabalha também com sonhos e desejos, né? Então é interessante que o seu serviço, o seu produto, ele proporcione a realização de um sonho, de um desejo, só que muitas vezes isso não está no radar desse seu cliente. Porque muitas vezes ele está vivendo uma vida tão corrida, tá tudo tão difícil que ele não tem muito tempo nem para sonhar ou para desejar alguma coisa. Então, antes de desejar alguma coisa, muitas vezes ele vai ter que resolver um problema ou um erro. E aí é esse o momento que você precisa entender que é uma porta de entrada para que você consiga conectar aquilo que você vende, a sua expertise, seu negócio, seu produto, com esse problema que essa pessoa vive, com essa dor que essa pessoa vive. Quanto mais urgente for essa dor, melhor para você, né, no desenho do seu produto, se você conseguir resolvê-la, certo? Aquela dor que a pessoa tem, né, que é despertada uma vez ou outra, ela tem muito menos urgência para resolver, para ser resolvida. Tem outras coisas na frente. Então, né, e isso também diz respeito, né, à quantidade de investimento que essa pessoa pode fazer para resolver um problema amador. Se é alguma coisa que ela pode adiar, certamente ela não vai despender de recursos naquele momento. Ela vai deixar isso para um outro, né, um outro cenário, um outro momento, quando ela tiver com uma vida talvez mais ajeitada, mais assim ou mais assado. Beleza? Então, para a gente entender o desenho desse produto, a gente vai precisar passar pela etapa que eu disse de mapeamento. O que a gente vai mapear? Número 1, a dor que as pessoas estão sentindo. Que pessoas são essas? O meu cliente dos sonhos, o meu cliente ideal, certo? Os problemas que eles estão enfrentando,
os sonhos, os desejos, as palavras que essas pessoas usam para se referir àquilo que ela sente, àquilo que ela almeja, àquilo que ela está vivendo, entender onde é que essas pessoas estão frequentando, com quem elas se relacionam, onde elas buscam as informações necessárias para tentar amenizar sozinhas essas dores e desejos, quais as soluções que já existem no mercado e vai mapear também, é importante que você mapeie quantas pessoas já estão cobrando por soluções parecidas com as suas. Por quê? Porque isso te dá direção, isso te dá clareza, ok? Então, por que você precisa mapear dor, problema, sonho? Porque você precisa entender o que essa pessoa vive para desenhar uma solução específica para essas pessoas, beleza? Mas o quê? Por que eu tenho que entender quais são as palavras que ela está usando? Porque eu preciso falar na linguagem dela. Um erro muito comum que eu vejo no digital é das pessoas que acabam falando termos técnicos. Por quê? Porque quando você é o expert, você tem um domínio técnico daquela coisa e muitas vezes você vai trazer esse mesmo vocabulário para o cliente, só que esse cliente não faz parte do seu universo técnico. Então, ele exprime aquele desejo que ele tem, aquela dor que ele tem, mas ele não sabe muitas vezes nem direito o que ele está sentindo, ou como é que ele vai resolver isso. Então, ele vai trazer com palavras que muitas vezes são diferentes das palavras que você utiliza no seu dia a dia. Essa é uma coisa que, por exemplo, a galera do direito tem muita dificuldade, né? Tem até aquela coisa do termo juridiquês e tudo mais que se usa, porque está acostumado, eles estão acostumados a usar isso no dia a dia. Você precisa trazer isso para a linguagem do seu cliente ideal, ok? E aí você precisa entender onde é que essa pessoa vive, né? Com quem ela se comunica, onde é que ela já está buscando algum tipo de informação e conhecimento. Por quê? Porque você precisa acessar essa pessoa. E não tem como você acessar uma pessoa que você não tem ideia de quem seja, não tem ideia da rotina dela, do que ela vive, né, do que ela escuta por aí. Então você vai precisar fazer isso. Num primeiro momento, talvez você possa, né, usar aí uma abstração. Você vai entender um pouco, você vai desenhar um pouco essa ideia desse cliente ideal, você vai rascunhar aquilo. Conforme você vai tendo contato com esse cliente dos sonhos, isso vai ficar mais fácil, porque você vai ter esses inputs diretamente, porque as pessoas vão estar comunicando com você e você vai entender e produzir para, né, comunicar diretamente com essa pessoa. Não só para comunicar dentro do conteúdo, mas também para desenvolver soluções específicas. Certo? Você pode utilizar aí seu Instagram para pesquisa, pode utilizar o perfil de pessoas, né, de concorrentes que tenham um público parecido, para entender um pouco a dinâmica dessas pessoas, de como elas estão se comunicando, né, o que elas estão buscando, até que ponto elas são sensíveis a preço, certo? Então é importante fazer esse mapeamento antes. Entendendo essa parte, a gente entra numa outra parte, que é a parte de metodologia e autoralidade. Lembra que na aula número 1 eu falei sobre a única coisa genérica que a gente gosta de gastar dinheiro, né? Gosta não, precisa, é com remédio. Geralmente a gente opta pelo genérico, né? A maioria das pessoas que eu conheço, eu inclusive, a gente compra geralmente o remédio genérico porque a sensação de gastar dinheiro para comprar um remédio geralmente ela não é boa, né? Então você tem aquela sensação de puxa, né? Porque está envolvido ali com um sentimento geralmente negativo, da doença e tudo mais. Então, ainda que a gente queira o melhor, né, para quem a gente está comprando esse remédio, a gente quer que fique bem e tudo mais, mas geralmente a gente tem a opção ali pelo medicamento genérico, uma vez que a gente sabe que vai ter o mesmo efeito, vai proporcionar o mesmo efeito. Fora isso, a gente não gosta de nada genérico, especialmente se você está disposto a pagar por aquilo que você está comprando um alto valor, ok? Então você vai comprar alguma coisa que seja exclusiva, que seja personalizada, que seja adequada ao momento que você tem de vida. Então, quando a gente vai desenvolver a nossa metodologia de alto valor, é muito importante que a gente pense na nossa autoralidade e que a gente tenha na nossa mão ali o que a gente mapeou em termos de problemas, em termos de desejo, enfim, a gente tenha essas informações nas nossas mãos para que a gente possa desenvolver a nossa metodologia. Por quê? Porque muito do que você vai propor, que você vai ensinar, que você vai resolver,
ela já veio de algum lugar, você aprendeu aquilo e é ok, é muito normal que você tenha uma bagagem, né? Você não precisa tirar completamente uma metodologia da cartola, certo? A gente usa, né? A gente vai refinando o conhecimento. Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa bagagem, conforme a gente vai desenvolvendo o nosso repertório. Então, é um processo. E como ser autoral nesse processo? Bem, primeiro momento, primeiro caminho, o primeiro passo que você vai tomar é entender qual é o problema e dor mais urgente que você vai resolver para desenhar esse produto de alto valor, e você vai entender dentro, né, das suas possibilidades e das suas habilidades pessoais, como é que você consegue resolver isso e se você consegue resolver isso. Por quê? Porque é um produto de alto valor, né? E o seu posicionamento está em risco, está em voga. Então, obviamente, não são todos os problemas do mundo que você vai saber resolver para esse cliente. Mas dentre daqueles que ele valoriza, que ele precisa resolver, quais são os que você tem habilidade para resolver e que, obviamente, você também gosta de resolver, porque esse alto valor, ele envolve uma entrega substancial. Se é alguma coisa que você não gosta de fazer, talvez você não consiga fazer isso com maestria, com gosto, né? Fazer uma entrega boa, uma entrega que a pessoa sinta do outro lado que veio ali com uma carga energética boa, né? E valorize aquilo. Então, é importante que você faça esse mapeamento, né, das suas habilidades, das suas competências. E agora, uma vez que você tem o problema ou a dor, né, ou o problema e dor, que são específicas, e você entendeu que você consegue, você tem essas competências, você tem as suas habilidades, está lado a lado ali, equivalente, está paralelo, você vai passar a fazer uma coisa bem simples. Você vai enumerar quais são os passos necessários para você resolver aquele problema. Então, o que que você precisa fazer para sair do ponto A, fazer o seu cliente sair do ponto A até o ponto B? Então, A1, A2, A3, até chegar no ponto B. Quais são os passos envolvidos ali? Dentre esses passos, você vai trazer uma abordagem única para aquilo, certo? Então, quando a gente fala em trazer um prisma único, trazer a narrativa para o problema que você está resolvendo, é entender a forma como você está enxergando esse problema, a forma como você aborda esse problema, que muitas vezes, e o ideal é que seja diferente do que já existe no mercado. Então, não é reinventar a roda, mas talvez renomeá-la, trazendo a sua autoralidade, tá? Vai ser muito importante, ok? Então, né, assim, a verdade, assim, no frigir dos ovos é que você vai juntar uma coisa que existe, que você aprendeu, você vai trazer a sua forma de fazer aquilo e você vai trazer a autoralidade, vai trazer um nome novo. É muito importante a gente nomear as coisas que a gente faz. Isso ajuda, inclusive, a fixar o nosso nome, a nossa metodologia dentro da mente do nosso cliente, dentro da mente do consumidor, ok? E aí, falando nisso, né, entre metodologia e autoralidade, a gente pode entrar um pouco na seara dos produtos de alto valor que envolvem serviços, como mentorias e consultorias. Quando optar por uma, quando optar por outra, enfim. Se você está começando, o ideal é que, inclusive para que você possa construir a sua autoridade e desenvolver a sua expertise, porque uma coisa é você aprender a resolver uma coisa, né, no sentido de que você teve um conhecimento que alguém te passou, você fez um curso, você fez uma graduação e tudo mais, e outra coisa é você atuar diretamente na área, certo? Então, como é que você vai trazer autoralidade? Como é que você vai trazer muito da sua bagagem, da sua expertise, se você não se colocou em movimento nesse primeiro momento? Então, é importante, né, talvez seja mais importante para você, mais interessante, começar por consultorias. E aí você pode, o que é mandatório numa consultoria? É um serviço especializado que muitas vezes o produto final é uma entrega, uma resolução, um serviço que resolve alguma coisa. Você entrega um plano estratégico, você entrega um plano tático, você entrega um diagnóstico, você resolve algum processo que está emperrado, mas é isso, essa é uma coisa prática. A mentoria envolve que você já tenha experiência e bagagem naquilo que você se propõe
a fazer, certo? E aí existem alguns tipos de mentoria. Tem mentorias de acompanhamento, tem mentorias de metodologia, mentorias que têm né, uma série de aulas, mentorias que são apenas de feedback, mentorias como a Golden Ticket, que é uma mentoria de desenvolvimento e aceleração, que não é focada em entregar só conhecimento. Você tem, né, uma parcela de conhecimento, mas o objetivo é ser aqui, ó, bate pronto. É plano, execução, medição de resultado para colocar em movimento e trazer resultado, né? Então, eu entendo que a gente já tem muita coisa no digital de conhecimento pré-fabricado, né? Existem muitos cursos por aí, e o gap que eu enxergo hoje para que as pessoas não consigam entregar ou alcançar resultado está ali dentro da forma de execução. Porque uma coisa é você consumir um curso, outra coisa é quando você vai aplicar aquilo. Falta instrução, falta direção, falta acompanhamento, falta clareza no processo. Porque muitas vezes o que funciona para A não funciona para B, o que funciona para João não funciona para Maria. Então, na minha mentoria, que é a Golden Ticket, que é o meu programa avançado de alto valor, ela é focada justamente nisso, nesse desenvolvimento, nesse acompanhamento, para entregar resultado, para entregar 3 vezes mais de faturamento. Só que esse é o meu modelo, você pode ter um outro modelo, né? A minha mentoria, ela é focada no tempo, na longevidade, ela não tem aulas fixas. Você pode começar com um programa, por exemplo, de 6 aulas, e isso vai ser a sua mentoria, seu grupo que vai estar próximo de você, que você vai entregar conhecimento, entregar plano e fazer o acompanhamento e o direcionamento. O mentor ou a mentora, ele é o aconselhador profissional dentro daquele nicho, dentro daquela seara, né, de problemas que essa pessoa está vivendo ou que ela precisa se desenvolver, ok? Então, essa é a grande diferença. Se você está começando, comece por consultorias, ok? Então, o que é? A gente já entendeu o produto de alto valor, a gente vai focar agora nas ofertas de alto valor. Lembra que eu falei que a oferta, ela advém do produto, ok? Quanto antes você pensar nisso, você vai criar o seu perfil ou vai reposicionar o seu perfil e você já ter uma oferta, é muito importante justamente para você não estar educando a sua audiência para outras pessoas, para você refinar a sua audiência o quanto antes, para você acostumar a sua audiência a receber ofertas, né, a entender, plantar a sementinha na cabeça dela de que existe alguma coisa a ser vendida ali, né, em que em algum momento essa pessoa vai receber essa oferta. Só que a gente desenhou, né, o nosso posicionamento, a gente entendeu que vai fazer uma oferta, a gente desenhou o nosso produto. Agora, o que é uma oferta de alto valor? É uma oferta que ela é considerada, ok? Que a pessoa olha e fala, putz, isso aqui está fazendo sentido. E ela vai fazer sentido quando? Quando houver clareza, objetividade e especificidade. Quanto mais objetiva for a sua oferta, quanto mais clara for a sua oferta, no sentido de que essa pessoa entende qual é o resultado, entende para onde você está levando, entende, né, e consegue casar ali com algo muito específico. Lembra que a dor e o problema que você vai resolver são específicos? Quanto mais isso ficar, né, direto, né, objetivo na sua oferta, melhor para a apreciação. Se o seu produto resolve muitas coisas, na cabeça do consumidor, na cabeça do cliente, isso abre tantas janelas que parece muito bom demais para ser verdade. E esse muito bom demais para ser verdade nem sempre é bom. Ele rebaixa o status do seu produto, da sua oferta. Então, você precisa ser muito boa em resolver uma coisa. E aqui mora um erro gigante, porque muitas vezes você é muito boa em várias coisas. Então, você fala que o seu produto vai resolver X, Y, Z. Mas para o seu bem, para o bem do seu cliente, ainda que você saiba resolver X, Y, Z, e possivelmente você pode orientá-lo na resolução de X, Y, Z, a sua oferta vai ser melhor apreciada se você for muito objetiva e específica,
ok? Então, quando você for desenhar a sua oferta, a transformação que você está vendendo, eu gostaria que você fizesse 3 perguntas, ok? Isso vai te ajudar a entender se essa oferta está bem posicionada, ok? Então, você vai entender se o resultado que você entrega, ele é concreto ou ele é uma coisa abstrata. Quanto mais concreto, mais valioso. Esse resultado, ele é possível? Faz sentido? Ou ele é tão... Para aquilo dar certo, aquilo é tão específico, é tão duvidoso, isso não vai dar certo. Você pode até vender para uns desavisados, mas você não vai conseguir vender, né, para pessoas mais esclarecidas, que são geralmente as pessoas que compram alto valor. Ok? E esse resultado é verificável, certo? Eu consigo medir o antes e o depois? Quanto mais verificável, quanto mais possível, quanto mais concreta essa oferta, melhor para você, ok? Melhor para o seu cliente também, que você vai entregar um resultado mais alinhado com as expectativas que ele tem, ok? E aí a gente precisa, vou entrar aqui rapidamente na seara, né, da teoria motivacional. Por quê? Quem me conhece sabe que eu firmei o meu posicionamento falando muito sobre arquétipos, né? Arquétipos de marca, usados dentro do posicionamento, enfim. E esse não é um treinamento, não é uma série de aulas que vai se debruçar sobre isso. Por quê? Porque eu quis que fosse uma coisa muito prática, que você não, né, não precisasse ficar mergulhando muito em um monte de coisas para você desenhar um posicionamento, para que você desenhasse a sua oferta, nada disso. O meu objetivo é que essa série de 3 aulas te deixe pronto para reposicionar o seu perfil, se você já tem, ou para você iniciar o seu perfil já vendendo, já com uma boa oferta, sem muita firula, sem que você tenha que aprender mais coisas, né? É importante a gente buscar conhecimento, mas é importante também a gente começar a fazer o nosso caixa para a gente ter tranquilidade. Só que, falando em produtos e ofertas e posicionamento, eu vou só fazer uma vírgula, um parêntese aqui, falando de teoria motivacional, que é uma teoria que vai suportar lá o entendimento do funcionamento dos arquétipos dentro da psique humana. Ou seja, quando a gente fala em arquétipos de marca, a gente está falando basicamente sobre movimentos de inspiração ou identificação que fazem com que essa pessoa se sinta mais inclinada a se relacionar com uma marca ou outra, né? Ou a comprar de uma marca ou outra. É como se quando essa pessoa compra daquela marca, ela está suprindo aquele desejo que está ali dentro dela. Então, ela é a pessoa que precisa se colocar em movimento. Ela sente que ela tem desafios a superar, a cumprir, ou ela é muito movida a energia, alta motivação. E aí ela vê lá um tênis da Nike, Just Do It, né? Somente faça. E ela sente que quando ela compra aquele tênis, ela bota aquele tênis, ela vive aquela experiência. Então, né, a gente tem 12 arquétipos, cada um dos 12 arquétipos tem um desejo, tem uma inclinação, tem uma personalidade aqui, bem entre aspas, né? E se desdobram, né, em 4 grupos que né, que são reflexo da teoria motivacional, que é dividida em 4 eixos, tá? Então, obviamente, nós temos relação e temos conexão com os 2 arquétipos, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai estar mais próximo de um ou mais próximo de outro. Em determinada área da nossa vida, a gente pode estar buscando uma coisa ou outra e se relacionar com aquela marca por um motivo ou com outra marca por outro, porque tem muito a ver também com o momento de vida e com a área da sua vida que você quer preencher, mas nós temos todos eles. E aí, por que eu estou trazendo rapidamente esse assunto, né, falando de teoria motivacional? Porque somos humanos e na medida, né, que a vida acontece, a gente vai estar sempre caminhando e percorrendo um dos 4 grupos dessa linha que eu falei que se sobrepõe.
né? Então, não disse que os 12 arquétipos são divididos em 4 grupos? Então, tem um grupo que é da independência e da realização, tem um grupo que é da segurança e da estabilidade, tem um grupo que é do risco e mestria, tem um grupo que é de pertencimento. Então, da mesma maneira que você tem vontade e necessidade de estar, né, sendo reconhecido, você também tem a necessidade de ter aquele seu momento de isolamento. Você tem o momento que você quer estar em grupo, você quer pertencer, mas tem um momento que você quer ficar sozinho. Tem um momento que você quer muita segurança e estabilidade para crescer, para fincar raízes, para construir uma família, mas tem um momento que você quer se colocar no mundo e descobrir o mundo por si só. Então, esses 4 grupos, a gente está andando ali, ó, por essas 4 linhas o tempo inteiro. Mas, como bons seres humanos que somos, a todo instante a gente está em busca de quê? Oportunidades para que nós sejamos mais autênticos e sejamos reconhecidos por isso também. Estamos em busca de resultado em menos tempo, para ganhar mais dinheiro. A gente está, né? Somos humanos, isso aqui é natural a nossa, né? Nossa natureza. A gente quer se sentir reconhecido, interessante, a gente quer nos sentir integrados, pertencentes. Então, a vírgula é essa daqui. O seu produto é muito importante que ele esteja relacionado a um grupo específico. O que você vai ajudar essa pessoa a alcançar com o resultado daquele seu produto a partir da sua oferta, tá? Você fornece, né, o seu produto, ele versa sobre segurança, estabilidade financeira, mas você precisa, de alguma forma, tentar também, né, agrupar dentro da sua narrativa e condução, tocar nesses outros pontos, porque, no fundo, como bons seres humanos, é isso que nós desejamos. Mas lembrando sempre, a sua oferta ela precisa ser direta, não é para você resolver várias coisas ao mesmo tempo, não é para você prometer várias coisas ao mesmo tempo, é para você se aprofundar e trazer concretude, solidez para um ponto específico, um problema específico, uma dor específica. Lembrando que quanto mais a gente se aproxima disso aqui, mais valor tem, okay? O certo para a sua oferta. E aí, quais são os pontos-chave dentro de uma boa oferta, né? Os key points, o que você... São coisas que são, de fato, diferenciais e que vão fazer com que mais pessoas se interessem pela sua oferta. E isso tem muito a ver com a amplificação da sua mensagem de marca e com a conversão direta das suas ofertas. Todo mundo, né, os seres humanos de maneira geral, também gostam de quê? Elas veem uma oferta, elas gostam quando tem aquele leve 3 e pague 2, né? No supermercado, adoram um desconto, adoram uma liquidação. Dentro do alto valor, como é que a gente pode trabalhar isso sem depreciar o valor daquilo que a gente oferece? Através de bonificações. Então, por que hoje em dia, quando a gente vai comprar um produto online, de conhecimento principalmente, a gente tem vários bônus, né? Então, você vai comprar isso, de quebra você vai receber isso, isso e isso. Sempre com ancoragem, né? Porque só isso custaria tanto. Aí você vai levar esse que valia X, o outro valia Y, o outro que valia C, e vai pagar só tanto, né? Ancoragem de preço. Mas o que é importante você prestar atenção e perceber? A bonificação, ela virou quase que mandatória no mercado. E isso vira uma chavinha na cabeça das pessoas de que aquilo é valioso. Então, elas trazem mais importância para aquilo que você está, né? Cria ali um olhar mais dedicado para aquilo que você tem a oferecer, se você tiver ali bonificações para oferecer para o seu cliente. Outra coisa que é um ponto-chave é a exposição in and out, dentro e fora. Então, você precisa mostrar como é o seu produto, mostrar como é o seu atendimento, como funciona. Se você tem entregáveis, mostrá-los. É importante, né? Lembra que mais importante é aquilo que você mostra do que o que você fala.
O que você fala, obviamente, é muito importante, mas se você não mostrar aquilo, isso vai ficar no achismo, vai ficar no imaginário da pessoa. Então é importante que você mostre, mostre como funciona, mostre como é consultoria, mostre como é mentoria, explique isso, né? Traga isso para uma oferta visível, para que a pessoa enxergue como funciona por dentro e também por fora. Então, você mostrar os resultados, você mostrar, né, como fica a vida dessa pessoa, desse seu cliente, como foi a transformação individual que você teve, vai ser importante para que o outro, né, o seu cliente que está lá do outro lado da tela, preste atenção e se veja naquela situação, se veja comprando, se veja tendo acesso àquilo, se veja realizando aquele desejo, eliminando aquele problema, eliminando aquela dor e alcançando aquele momento de respiro que era o que ele queria, né? Alcançando o desejo dele. Essa oferta precisa acontecer, esse produto precisa estar né, encaixotado, embalado, vendido, para que você consiga validar. Então, essa oferta, ela precisa ser feita. Não é você fazer, desenhar e estar lá esperando alguém bater na sua porta pedir. Não, você vai fazer e você vai vender como se já estivesse vendendo 1 milhão. Você vai começar a mostrar, você vai começar a falar, você vai mostrar como é que é o seu atendimento, como é que não é, o que é diferente, o que você viu no mercado que era de um jeito e você trouxe que é diferente, e você fez assim, você fez assado, porque tem ferramenta, mostra as ferramentas, se a pessoa vai acessar Trello, vai acessar isso, aquilo, mostra, vai ter um atendimento aqui, que se você está começando, muitas vezes pode ser uma permuta, alguma coisa, você mostra, você documenta. A pessoa teve resultado, mostra, documenta. E coloca isso para fora para validar, para que você, né, tenha, vendi, beleza, validou. Não vendi, fiz esse carnaval todo, eu não vendi, o que eu preciso ajustar? Voltar para o planejamento, voltar para entender por que você não conseguiu. É um problema o quê? Na precificação, é um problema na narrativa, um problema dessa abordagem, estou abordando por um prisma diferente, um prisma que não causa tanta urgência, é o meu posicionamento que não está ancorado em valor, tem alguma coisa que eu preciso mudar, aquilo que eu estou falando está sendo diferente do que a pessoa está vendo, então você vai precisar ajustar, e isso é um trabalho que ocorre depois que você trouxe sua oferta para o mundo real, ok? Então vamos lá, falei que você precisava precificar, certo? O que é importante quando a gente pensa em precificação, principalmente de um produto online, um serviço online, né? A gente está falando de produtos de conhecimento, como consultoria, mentorias de alto valor. É muito importante que, nesse momento aqui, você tenha noção do valor real que você proporciona para o cliente. E como assim? Se esse cliente hoje precisasse passar por toda a trajetória que você passou, aprender tudo, bater cabeça, errar, deixar de trocar dia pela noite, muitas vezes, quanto tempo ele demoraria para alcançar aquele resultado que ele precisa, que ele deseja alcançar? Quanto tempo? Você precisa ter noção da transformação que você é capaz de proporcionar na vida do seu cliente. E isso muitas vezes está ligado à sua autoestima, certo? Porque muitas vezes aquilo é tão fácil para você que você se coloca para baixo. Ou então você tem tanta dó do cliente, porque você entende que aquele problema é chato e tudo mais, que você se coloca para baixo. Mas, na verdade, né, a obrigação de valorizar aquilo que você entrega é sua. Você não vai esperar o cliente falar, nossa, é real, poderia valer muito mais isso aqui. Não, é uma obrigação sua de entender isso. Obviamente, se ela quer fazer uma boa entrega e você quer que ele fale, nossa, isso vale muito mais, ótimo. Mas qual é o mínimo necessário para, né, que você entende que aquilo tem um potencial de transformar a vida da pessoa? Certo? Não tem uma tabela de alto valor, uma tabela de alto ticket, que você fala assim, não, então é a partir de X. Não, não tem. Mas você precisa ter, né, noção do quanto de valor você entrega para o seu cliente, baseado na sua experiência, no seu conhecimento, na transformação que você causa, que você tem o potencial de causar. E uma boa sugestão também é você identificar no mercado
possíveis concorrentes, que tenham produtos parecidos, similares, e entender qual é a média que está sendo aplicada. Por quê? Porque se você aplica valores muito inferiores, porque você acha que é uma boa sacada, por exemplo, para você captar mais clientes, para você, né, construir melhor a sua autoridade, sua reputação, na verdade, isso é uma furada. Porque vira de novo, né, aquela questão lá do oferta, você fala, nossa, é muito bom, e é X, é metade do que fulano está cobrando, tem alguma coisa estranha. E o que a gente não quer é esse ruído, certo? Do, opa, bom demais para ser verdade, isso é muito esquisito. Ah, então não sei. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca teve acesso a algum produto, alguma coisa, que por ser muito barato, gerou uma sensação de que é um negócio duvidoso, que tem uma qualidade inferior e tudo mais. Então, não é para você perder completamente a noção da realidade, se você não tem tanta experiência, se você não tem uma entrega ainda que você julgue que é a melhor, né, que você pode estar percorrendo o caminho, você está se desenvolvendo também, né? A gente começa, todo mundo começou de algum lugar, mas é importante que você esteja pautado na realidade do seu mercado, né? Na realidade do que aquele cliente está acostumado a pagar. E lembra que quem escolheu o cliente foi você, quando você desenhou o seu cliente, desenhou o seu produto pensado para ele, desenhou o seu posicionamento. Então, aqui é importante que você não perca esse descolar, né, da realidade. Então, dá uma olhada dentro do mercado, dá uma olhada para o que as pessoas estão aplicando em termos de preço, para o que elas entregam, se parecido, se não é. Isso pode te dar uma ideia, te dar um norte também de coisas que você pode agregar dentro do seu produto, como bonificação, enfim. Então é interessante você manter contato com o mercado, ok? E uma coisa que é importante demais é que você avalie tudo isso que foi feito. Avalie o mercado, avalie o cliente, se está tudo bem, se está tudo certo. Os feedbacks, é importante que você colete os feedbacks, que você armazene, que você guarde, que você traga isso para outros clientes, outros possíveis clientes. É aquela questão lá da autopromoção, do marketing pessoal. É importante que você faça, né? É importante que você mantenha esses feedbacks e guarde, eu sempre falo isso, para você mesmo. Não só para o cliente, para você usar como uma prova social. É legal, é importante, não é só legal, é importante, importante demais, porque isso vai atestar, né, a sua eficiência em gerar resultado. Só que isso também vai servir para você naquele momento que, opa, as coisas não estão dando muito certo, você vai olhar, você vai buscar ali a sua pastinha de feedback, certamente você vai dar um up aí na sua memória, na sua mente, vai te dar uma tranquilizada, certo? Você vai avaliar também como é que está sendo esse retorno, como é que as pessoas estão te enxergando, o posicionamento está adequado, está valorizado, as pessoas estão com né, um descolamento ali com relação à sua oferta, elas estão achando caro. Estar achando caro é um problema, assim como achar barato também é um problema. Quando está barato, a pessoa não compra porque ela desconfia da qualidade. Quando ela fala que está cara, é porque ela não viu essa qualidade em você, no seu produto, na sua oferta, certo? E aqui vai ser importante também avaliar a sua esteira de valor. Então, definir uma oferta principal que vai capitanear o seu posicionamento, que vai ser o seu produto principal de alto valor. É interessante que você passe agora para uma segunda fase, que é uma fase onde você vai desenhar produtos que são acessórios para maximizar os seus lucros, maximizar a sua entrega, maximizar a relação com o cliente que está chegando, que muitas vezes ele vai, né, acessar ali um outro produto de entrada, às vezes para te conhecer, às vezes ele acha que aquilo, será que uma mentoria adequada nesse momento? Às vezes uma mentoria de 3, 6 meses, pode preferir alguma outra solução mais específica, alguma solução muito rápida. Então, nesse momento é que você vai começar a definir uma esteira de valor, uma esteira de entrega para maximizar os seus lucros dentro do seu negócio, né? Dentro do seu perfil, entendendo o perfil como um negócio, ok?
Então, no próximo encontro, a gente vai entender como a gente transforma a ideia do posicionamento, a ideia do produto, a ideia da oferta, numa rotina de vendas. Porque o meu objetivo é que depois desses 3 encontros, você já se coloque em movimento. Então, a gente vai entender como uma rotina de vendas funciona, uma rotina de vendas prática e simples, para que você consiga colocar em prática, certo? Através de relacionamento, ok? Então, até o próximo encontro. Espero que até aqui esteja tudo bem. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em saber e em responder. E é isso. Um beijo e até a próxima.